Você passou essa versão. Curados, é isso aí mesmo. É legal, é diferente Sim, essa versão sim, dele. lindo, é muito bonito. Opa. Hã? É. Seja o louvor. Seja a honra. Cadê? Cadê o pastorzão? O que esse alguém tá fazendo? Ó, faz um deslanche. Aí, ó. Esse negocinho aí. Tenta fazer o mesmo aqui, ó. Se você arrumar essa cabecinha aqui, ó. Para esse lado já era. Também. Isso aqui pra mim é tudo novidade, eu nunca usei microfonada, nem fone. Lá, os 30 anos de remises nunca eles colocaram. Eu comprei dois monstros. Eles até queriam, mas não tinha aprovação, não era prioridade na igreja isso. Não era prioridade, então nunca teve por causa disso. Se for ver, é prioridade, né? É porque é uma área que É por onde eles comunicam. eles ganham, e eram problemas sérios, o músico pegava no pé. Acende a luzinha aqui. Acende a luzinha. Não, você não precisa mais não, viu, Preto? Dali? Não precisa mais, velho. Já tá todo moderno. Não precisa mais ficar assim. Então tá bom. Esse aqui já era um. Amém. Boa noite, amados irmãos. Cumprimento a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que bom poder estar juntos novamente para poder cultuar o nosso Deus, agradecê-lo, né? Bem dizer o nome dele, porque ele é bom, ele é fiel, ele é perfeito e ele é digno. Só ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Queridos, quem aqui já orou hoje? Glória a Deus. Me parece que todo mundo já orou hoje. O cristão ele já tem um costume de logo pela manhã já acordar pensando em Deus, né, orando ao Senhor. Talvez não é ao mesmo tempo que nós gostaríamos para poder estudar a palavra, ler, mas é muito importante buscar o Senhor constantemente. A Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar. Então não tem hora, não tem lugar, não tem um momento especial,
É o tempo todo em conexão com o nosso Deus maravilhoso, né? É assim que a gente vai amadurecer. Eu gostaria de meditar com os irmãos no Salmos 16, por favor. Se vocês puderem abrir as suas Bíblias, a gente vai meditar aqui de uma forma muito breve. E já dando introdução, né, o início ao culto ao nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de poder ministrar ao Senhor, né? Seja cantar para Ele, tocar um instrumento, falar da palavra, né? Fico muito, muito feliz. É uma honra muito grande servir ao Senhor. E cada um de nós podemos servir a Deus. O interessante é que quando a gente serve a Deus, a gente consegue ver nas Escrituras o privilégio que tem de poder servir ao Senhor. Esse aqui é um salmo de Davi. A gente conhece esse salmo aqui, também ele é reconhecido e estudado muito como um salmo messiânico, porque ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo, como aquele que morreu, mas ressuscitou. Além dessa afirmação da palavra, fala um pouco a respeito da pessoa de Davi. Quem ele era em Deus, né? E o que ele fazia para poder ser um bom rei. Ainda que teve os seus tropeços, né? Ainda que deixou a desejar em algumas áreas de sua vida, né? E isso também trouxe ensinamento para nós, porque somos falhos e também cometemos muitos erros, alguns até semelhantes ao que ele cometeu. Mas o nosso coração também tem que ser semelhante, senão igual ao de Davi, que é um coração arrependido, que buscou o Senhor em arrependimento e Deus o perdoou. Mas o que diz esse salmo? Vamos fazer a leitura dele, por favor. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice. Tu és o meu arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração. O meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Então, o que eu vejo aqui, né? Muitos ensinamentos. Na pessoa de Davi, primeiro, ele fala do nome de Deus. Aqui na nossa Bíblia nós vemos o nome que seria atribuído a Deus como Senhor, todas as letras maiúsculas. E a gente entende pela teologia, né, e as traduções, que quando todas as palavras, todas as letras de Senhor em maiúsculo, diz respeito ao nome, né, ao tetragrama sagrado, né, Yahvé, Jeová, Yehová, né. Então, o que o Davi está dizendo aqui? Digo ao Senhor. Então ele fala, digo a Yahvé, tu és o meu Senhor. Então ele está dizendo que Deus, está dizendo o nome do Deus, e está falando, tu és o meu Senhor, está atribuindo um título a ele, de Senhor. Então ele reconhece a pessoa de Deus como o Senhor de sua vida. E é o que nós temos que fazer constantemente. Deus, Pai, tu és o meu Senhor. Reconhecê-lo é de grande importância na vida de um cristão, na vida de um filho de Deus. Os que não, aí vem o verso 3, quantos aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então nós vemos, trazendo aqui para a nossa vida, nosso cotidiano, né, nos dias de hoje, algumas pessoas, acho que posso dizer até muitas, né, elas são notáveis no que diz respeito a servir ao Senhor, no que diz respeito a temer ao Senhor, no que diz respeito a dar honra e glória em tudo que faz. Tem grandes homens e mulheres de Deus que falam assim, nossa, esse homem, essa mulher, são verdadeiros servos do Senhor, são pessoas notáveis para nós, são pessoas que são bons exemplos para nós. Então, tem que ser bom exemplo para nós, porque nós também temos que ser bons exemplos, né, para outras pessoas, reconhecendo que Deus é o nosso Senhor.
Um outro texto, um outro versículo que me chama a atenção aqui, é que ele fala, o Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha força. Então, tudo que ele tem, tudo que é de mais precioso, ele declara que é Deus, é do Senhor, o Senhor é a minha herança. O que tem de mais precioso na vida dele é o próprio Deus. O próprio Deus é a herança dele. Às vezes, nós como cristãos, nos apegamos demais nas coisas desse mundo, no que temos, no que queremos conquistar. E isso é uma falha, porque desvia o nosso olhar, desvia a nossa atenção daquele que tem que ser, daquele que quer ser a nossa herança e a nossa porção. Davi tinha esse entendimento de que Deus era a porção dele, que Deus era a herança dele. No verso 7 ele diz assim, bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então olha que interessante, né? Eu tenho muitos momentos especiais com Deus à noite, às vezes na madrugada, dormindo. Quantas vezes Deus fala comigo em sonho? Então muitas vezes quando a palavra de Deus fala de coração, diz respeito ao teu espírito, diz respeito à tua alma, diz respeito à tua capacidade intelectual. Então nós precisamos compreender que Deus nos ensina. Quando nós lemos a palavra, nós estamos nos alimentando e recebendo do Senhor no nosso espírito. E é isso que ele deixou muito claro aqui. Até durante a noite o meu coração me ensina. Por quê? Porque Deus está falando no coração dele. Deus está falando no espírito dele, no homem interior dele. O verso 8, o Senhor tenho sempre presente a minha presença. Estando ele à minha direita, não seria abalado. Ele confia na proteção do Senhor. Ele confia na destra do Senhor. Ele fala que ele não vai ser abalado, porque o Senhor está do lado dele. É uma convicção que nós temos que ter no dia de hoje. Não importa se aquilo que você almejava, que desse certo, não deu. Se Deus, você tem convicção de que Deus está do teu lado, você não pode ser abalado. Nós não podemos ser abalados, igreja. Nós podemos até ficar tristes, chateados, ter até um momento ali de desânimo, porque somos seres que têm sentimentos, mas nós não devemos permanecer assim. Por isso que nós temos que nos deleitar nas Escrituras, porque é ela que nos mostra como devemos caminhar, entendendo que a destra de Deus tem nos sustentado. Para finalizar, o verso 10 e o verso 11 diz assim, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui a gente entende que é um trecho da palavra do Senhor que Davi não está falando a respeito dele, ele está falando do Cristo, ele está falando de Jesus, do Messias, que morreu, mas a alma dele não permaneceu na morte, ele ressuscitou. Davi morreu, Davi foi sepultado. Se a gente for, e em nome de Jesus eu tenho um grande sonho de um dia poder visitar Jerusalém, lá tem muitos passeios que você faz, um deles é conhecer o possível local onde Davi foi enterrado. Davi morreu, não voltou à vida ainda. Então aqui nós entendemos que ele está falando a respeito de Cristo, ele está declarando uma profecia, de que Jesus não ficaria na morte. Ele fala, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, ou seja, a putrefação, o estado de decomposição do próprio corpo por causa da morte. Verso 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então Davi tinha a esperança de que ele viveria perpetuamente também. Quando fala, tu me farás ver os caminhos da vida, vamos pensar nos caminhos como o caminho, a verdade, né? E a vida, o próprio Jesus, é ele que nos faz ver o caminho que leva para o Senhor Deus, é o caminho que leva para a eternidade. É através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas, para chegarmos até lá, e pela fé nós cremos que já somos salvos, mas precisamos perseverar, precisamos manter firme a nossa fé e, na verdade, amadurecer e crescer cada vez mais. Para isso é importante se deleitar na palavra do Senhor. Para isso é importante estar na comunhão, ouvir, louvar, adorar o Senhor, ouvir o que Ele tem para dizer à igreja. Então, assim como Davi, que nessa noite, meus amados irmãos, a gente tem a plena convicção de que Deus é a nossa destra, que nos sustenta, que nos protege, de que o Senhor Deus é a nossa herança, e que existe uma promessa para aqueles que são fiéis no Senhor, fiéis na palavra, a promessa da vida eterna. Mas até lá, nós precisamos amadurecer, confiar, descansar no Senhor, e na congregação dos santos, buscar a Deus em louvor e em adoração, e adorá-lo em espírito e em verdade,
com toda a sinceridade de coração, porque é isso que Ele espera de nós, porque Ele sabe que é isso que nós precisamos. Amém? Vocês recebem essa palavra, essa breve meditação no nome de Jesus? Feche os olhos de vocês, vamos ter um tempo de oração, para já louvarmos ao Senhor, cantar, adorar ao Senhor. Querido Deus, como o Senhor é bom e maravilhoso. Nós queremos te agradecer nesse primeiro momento, Pai, porque o Senhor tem nos dado livramentos. A cada manhã, Senhor Deus, que acordamos, nós temos a oportunidade de buscar o Senhor em oração. Sim, Pai, porque o Senhor nos deu um novo espírito, o Senhor nos deu a Tua palavra, o Senhor nos libertou, a Tua misericórdia se renovou sobre nós, Senhor, mais um dia. Nós te agradecemos porque temos visto o cuidado do Senhor nesta igreja, nas famílias que aqui estão, nos ministérios e na liderança, Senhor Deus. Nós somos ainda fardos, ainda pecamos, mas nós cremos, ó Papai querido e amado, que quando nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. Por isso temos motivos para te louvar, te agradecer, te adorar e te exaltar. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Nós colocamos o nosso coração diante do Teu altar agora, Senhor Deus. O Senhor conhece o mais profundo de nós. Que o Senhor, ó Deus, nesta noite possa nos abençoar, nos ministrando a Tua santa e maravilhosa palavra. Que o Senhor nesta noite possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. E que durante o Senhor Deus, o cantar ao Senhor, te exaltar, te engrandecer com música, te louvando, Senhor, o Senhor já possa abençoar o nosso coração e a nossa mente, tratando, Senhor Deus, restaurando, trazendo respostas. Eu oro que em nome de Jesus agora, Pai, todo cansaço, Senhor Deus, toda preguiça, todo desânimo caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos agora, Pai, porque nós precisamos sentir a Tua santa e maravilhosa presença, para que a gente possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, te adorar em espírito e em verdade. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Igreja, aplauda ao Senhor, dê honra, glória e louvor, diga que Ele é bom, que Ele é santo, aleluia. Aleluia. Oh Senhor, nós te amamos tanto, Pai. Apesar da nossa limitação e das nossas falhas, o Senhor nos dá o privilégio de estar na sua presença.
Aleluia. Bendito seja o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo criou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus e a terra, criou os céus, criou a terra, aleluia, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, criou o céu, criou a terra, aleluia, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor,
Aleluia. Ô Senhor, Paizinho, aqui estamos, Senhor. Querido Deus, aqui estamos, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor, cremos na Tua palavra, cremos no Teu Espírito, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Apesar das nossas limitações, Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Colocamos diante do Teu altar a nossa vida e o nosso coração, Senhor. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, Senhor. O Senhor é maravilhoso, bom, fiel. O Senhor sabe tudo, Papai. Fala conosco nesta noite, Senhor. Nos abençoe, nos dá a direção como igreja, como agir nessa terra, Senhor, alcançando vida, sendo luz do Senhor, Pai. Por favor, querido Deus, nós queremos Te louvar e Te adorar, não só cantando para o Senhor, levantando as mãos, mas servindo ao Senhor neste mundo caído, Senhor. Esteja conosco, Senhor, nos guia pelo Teu Espírito Santo, para continuar Te louvando e Te adorando com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. A igreja pode se assentar, aleluia. Amém. Alcançando a perfeição espiritual. Irmãos, nessa passagem aqui que Paulo fala, ele fala assim que o apóstolo Paulo diz, ele escreveu em Filipenses, expressou o seu forte desejo e seu reforço na busca da perfeição espiritual. Nesse versículo ele revelou 4 itens que devemos considerar em nossa luta para alcançar a perfeição espiritual. A sua mente deve estar focada no objetivo. Paulo admitiu que não havia alcançado a perfeição espiritual, mas no versículo 12 declarou que a buscava ou se esforçava para alcançá-la. Ele estabeleceu o objetivo de obter a perfeição espiritual que se tornava possível em Cristo Jesus. Como está nossa perfeição espiritual com Jesus nessa noite? Ou dias após dia? Uma coisa que Paulo falava. Aí o item 2 ele fala assim, prossiga e persigue. No versículo 14, Paulo afirmou, prossigo para o alvo, que agilizar com diligências. O apóstolo estava buscando, perseguindo intensamente a perfeição espiritual. Ele entregava nisso toda a sua energia, assim como um atleta olímpico que deseja conquistar a medalha de ouro.
E falando nisso, irmãos, vemos que foi fundamental a determinação de Paulo em esquecer o passado para alcançar a perfeição espiritual e receber o prêmio. Esse esquecimento deu ao apóstolo o controle total sobre as próprias lembranças. E ele jamais teria alcançado tamanho grau de maturidade espiritual se não tivesse jogado fora as correntes do passado e mantendo todos os pensamentos cativos e submissos à palavra de Deus. Quantas correntes nós temos, nós não abrimos mão, que a gente está aí amarrado sobre essas correntes. E a palavra de Deus, ela fala que tudo que quisermos a Ele, Ele fará para nós. Aí no 3, ele fala assim, concentra-se no objetivo. Paulo afirmou, no versículo 13, uma coisa faço, o apóstolo estava determinando e não permitindo que nada impedisse de alcançar o seu objetivo, para conseguir a perfeição espiritual. E aí vemos que muitas lembranças poderiam ter acorrentado Paulo ao passado. Ele experimentou o fracasso, foi o responsável pela perseguição da igreja primitiva e por muitas mortes entre os cristãos, na época de Paulo. E enfrentou lutas, foi açoitado e apedrejado. Quantas lutas nós já tivemos? Para nós hoje, irmão, não mudou nada na época de Paulo, continua a mesma coisa. Somos apedrejados, a gente são açoitados, a gente temos muitas lutas constantes na nossa vida. Quando parece que a gente vai conseguir alguma coisa, parece que não vai dar certo. Isso é luta, é uma luta espiritual. Então eu vejo assim, irmãos, que como que está a nossa vida espiritual? Estamos com uma vida espiritual igual a, como poderia dizer, a nossa vida atual na Terra? Porque muitas vezes galgamos muito mais na Terra do que o lado celestial. Queremos sempre coisas melhores, mas não é o que Deus quer com a gente. Primeiro Ele quer levar a gente a um lugar que se chama céu. E para nós conquistar isso, a batalha vem dia após dia. E na 4, ele fala assim, esqueça o passado. No versículo 13, Paulo afirmou, e que esquecidos das coisas que ficaram para trás, o tipo de esquecimento é aquele que se referiu ao desprezo deliberado à lembrança dos problemas, derrota, vitórias passadas. Ele sabia que se olhasse para trás, perderia a velocidade e a corrida certamente perderia a disputa. É o que a pastora falou domingo, que é sobre a nossa vida, ela é muito corrida. E muitas vezes deixamos de ouvir o que o Espírito Santo fala com a gente para fazer o que vem no nosso coração. E sabemos que se nós realmente temos o Espírito Santo de Deus, nós não precisamos se preocupar com as coisas. O próprio Espírito de Deus, ele direciona a gente. Amém? E aí também, mas também experimentou vitórias, Paulo. Deus falou com ele na estrada até Damasco, não lembra? Certa ocasião ele foi liberto de maneira sobrenatural da prisão. O Senhor usou para realizar milagres. O que nós temos feito hoje, igreja, para fazer o milagre acontecer dentro da igreja, que seja numa visita numa casa? Será que a gente tem se colocado na presença de Deus? Será que a gente tem feito o querer de Deus? Porque muitos falam, a igreja não está tendo mais milagre, aleijado não é curado. Mas por que será? O problema somos nós ou o problema será que é Deus? E Deus traz nós aqui nessa noite para falar assim, no 5º, olhe para o que está à sua frente. Paulo disse ainda, avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo. E aí eu venho aqui e falo assim para os irmãos,
todos esses fracassos e todas as batalhas da vida de Paulo poderia tê-lo mantido preso em pesadas cadeias. Entretanto, ele não ficou olhando para trás. Porque se Paulo continuasse olhando para trás, ele não seria liberto da cadeia. Mas ele olhou para frente. E ele decidiu não ficar alimentando amarguras nem ressentimentos pelo sofrimento que ele experimentou. Paulo poderia, porque ele sofreu. E nós, qualquer coisinha que acontece, nós já falamos, ai Deus, meu Deus, como será? E aí, não se deixe vencer pelos combates que tiver que enfrentar. Encare-se como Jesus fez, irmãos. Se nós realmente queremos que Jesus faça milagre na nossa vida, temos que lembrar dele. Que, lembrando dele, ele vai fazer o milagre em nossas vidas. Né? E Deus também deseja que lancemos fora o passado, esqueça os fracassos, as batalhas e até mesmo as vitórias. Deixe de lado o rancor, as mágoas e as críticas. Não fique preso às lembranças que o fazem pensar que você continua sobre a ira de Deus. Olha de novo, a ira de Deus. A pastora falou e Deus está trabalhando. E ele não quer fazer a ira dele sobre o povo dele. Mas nós, irmãos, muitas vezes deixamos a desejar sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Hoje poderia ter tanta gente, mas as pessoas não querem ouvir. Preferem ficar em casa. Mas Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. E a palavra de Deus diz isso. Então, como vamos conseguir? Que nem diz aqui, no versículo 13, 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus, com Cristo Jesus. Que, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Como que nós vamos alcançar? Será que nós estamos no caminho certo de alcançar o que Deus tem para nós? É noite de pensar, é noite de meditar sobre essa palavra que Deus trouxe para a gente nessa noite. Muitas vezes queremos só a bênção, mas o abençoador não. E nós temos que querer o abençoador primeiro, para depois vir a bênção em nossas vidas. Nós deixamos muito a desejar mesmo. Porque Deus falou muito comigo sobre isso aqui. Porque a gente somos falhos. Mas quando falamos muitos que a gente somos falhos, o que acontece com a gente? A gente fala assim, Jesus vai perdoar nós. E a gente continua no erro. Nós não queremos mudar. Por quê? Porque a gente só quer a bênção. A gente não quer seguir Jesus como que ele quer. Agora, muitos falam, eu já sou salvo. Mas será que a gente vai ganhar a coroa? Ser salvo é uma coisa, ganhar a coroa é outra. Muitas vezes a gente vê isso aí em quase todos os velórios. Aquele lá já está com Jesus. Será? É fácil falar. Mas como foi o andamento da pessoa na terra? Os mandamentos que Deus deu para a gente. Será que a gente seguimos os mandamentos que ele tem colocado? A Bíblia, ela nos relata tudo o que Deus quer com a gente. Mas parece que a gente interessa só pelo que nós queremos e não o que Deus quer. Então, irmãos, que nessa noite, essa palavra ela foi curta. Mas eu tenho certeza, se nós levar ela para dentro do nosso coração, para dentro do dia a dia, ela não foi feita para hoje, ela foi feita para sempre. Todos os dias nós temos que meditar nessa palavra que Deus trouxe hoje, para que dias melhores cheguem em nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa vida na terra. Muitas vezes a gente fala, mas por que Deus não fez para mim? Será que nós fizemos para Ele o que Ele quer que faz? A gente sempre pensa em nós e não pensa em Deus. Então é um momento da gente pensar, refletir, porque aproveitar, porque a hora que Jesus voltar, não tem como nós voltar atrás, porque o tempo já foi. E para olhar que hoje, pode ver, o dia começa já cedo, 6 horas, quando você vê já é a hora do almoço, daqui a pouco já é a hora da janta. Está conforme a Bíblia diz.
o tempo vai ser curto. E encurtou. Então, temos que aproveitar, porque nós ficamos muito menos tempo dentro de uma igreja do que fora da igreja. E esse momento de dentro da igreja é o que faz a gente a chegar a Cristo. Irmãos, que nessa noite vamos ter um momento de oração. Se entrega a Deus para que Ele venha a fazer o impossível em sua vida, para que Ele venha a mexer em você, para que Ele venha fazer você realmente uma bênção sobre as mãos dEle, porque os dias são maus. E como será a vinda dEle? Muitos já acham que já tem o lugar guardado, que nós já somos escolhidos. Ainda não somos escolhidos. Nós estamos trabalhando para ser escolhidos. Aqui na terra é fácil falar, olha, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas você acha que Deus já te escolheu. Mas será que você escolheu Ele? A maneira que nós tratamos Deus é a maneira que Ele quer? Muitas vezes deixamos de ouvir Deus para ouvir um amigo, para ouvir uma outra pessoa. Sendo que, no momento que nós acordamos, é o desejo de Deus que nós prossigamos. Que nessa noite, vamos prosseguir pelo alvo, que é Jesus Cristo. E que os irmãos entendam que nós temos que querer mais de Deus. É o que está faltando dentro das nossas igrejas. Todas as igrejas está faltando a colocar-se à disposição de Deus. Porque a partir do momento que colocarmos nós à disposição de Deus, os milagres acontecerão. E a igreja vai sentir o poder de Deus. Amém? Doni. Pode colocar. Medite nesse louvor que vai ser tocado. E aproveitem, vamos orar. Para que Deus venha mover nosso coração. E o poder dele sobre nossa vida. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, abençoe os lados, meu Pai, dos seus muitas vezes não consigo deixado, meu Pai, os teus planos seus lados para estar aqui, compreender, meu Pai. mas Deus, prefiro confiar faça um sem milagre, meu Pai. entender. Os que estão doentes, Eu creio aqueles que estão doentes de alma, meu Pai, o Senhor em ti. manifesta a tua graça, a tua bondade, meu Pai. Eu creio Meu Deus, cura, meu Pai, os enfermos, meu Pai. Meu Deus, fortalece, meu Pai. Oh, Deus, fala, meu Pai. Sim, Jesus, porque Tu és o Deus e maravilhoso. espero Oh, Deus, visite, meu Pai, cada irmão que não se encontra aqui também, meu Pai, para que eles venham, meu Pai, a ver quanto é bom estar na presença do Senhor, junto com a Tua igreja, meu Deus, aleluia. Pai, eu te louvo, meu Pai, desde o momento que quando acordamos, você meu Pai, sente até o medo, momento de do dormir, teu meu Pai lado querido. eu estou. Oh, Jesus, E é bom que você saiba Tu és que eu sinto a sua dor. oh Deus. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer.
tiver, meu Pai, Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu Passeia no meio da tua igreja nessa noite, meu Deus. cuido de Cada ti. filho seu tem um filho, que o propósito de cada filho seu venha a ser feito, meu Pai, nessa terra. Comece a sorrir. Tua bondade, seus milagres, desde o momento dessa igreja, amém, Jesus. Te louvamos, te adoramos, te agradecemos, meu Pai, porque Tu és um Deus, meu Pai. O Senhor trouxe a Tua igreja aqui nessa noite, para que nós estivemos, meu Pai, orando, meu Pai, e te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito até aqui, meu Pai, e sabemos que muito mais o Senhor pode dar para nós. Basta, meu Pai, nós tiver, meu Pai, na Tua presença. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Oxalá, eu não esse. Minivi, elei, sonou, alai, no. Oh, quebranta corações, meu Pai. Oh, faz milagre, meu Pai. Nos trabalhos, nas casas, meu Pai. Que o Senhor coloque seu espírito ali, meu Deus, ali dentro, meu Pai. Para que venha, meu Pai, a ter o novo do Senhor, meu Pai. O novo de Deus. Oh, Senhor. Sem Ti nada somos nesse mundo, meu Pai. E sabemos, meu Deus, que o Senhor abriu o mar vermelho. E assim, meu Pai, que o Senhor venha abrir, meu Pai, o mar sobre nossas vidas, meu Pai. Venha abrir a janela do céu, meu Pai. Oh, Deus, venha, meu Pai. Oh, quebranta, meu Pai, filhos e filhas suas que se encontram nesse lugar, meu Pai. Traga a Tua igreja mais perto de Ti, Papai querido. Oh, Deus, que nós venhamos renunciar, meu Pai, coisas que não agradam a Ti, meu Pai. Oh, Deus, porque Tu és um Deus bendito. O Senhor é um Deus, meu Pai, que conhece seus filhos, meu Pai. Nós não conhecemos nossas vidas, meu Pai, mas o Senhor conhece o íntimo de cada um, meu Pai. Nós Te louvamos, meu Pai, nós Te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, a pastora Lu pediu para que eu falasse sobre aqueles nomes que estão lá. Às vezes nós colocamos os nomes e às vezes a pessoa já está bem, né? Tinha um nome que nós estávamos orando e eu passei, eu vi o camarada no bar. Nenhum problema, não estou... Não, eu quero dizer, a gente estava orando porque estava no hospital. E aí
Ao invés de dar graças a Deus, o camarada foi, né? Aí a gente foi lá e apagou o nome. Não é nenhum tipo de bronca, é só que eu acredito que já não estava mais precisando de, quer dizer, acho que está precisando mais de oração agora do que antes, né? Eu acho que eu vou... Mas enfim, é só para nós darmos um feedback sobre os nomes, porque às vezes está lá e, enfim, tá bom? Amém, queridos? Vamos para casa. Domingo tem culto. Tem mais algum recado, amor? Acho que não, né? Tá bom. Eu fico feliz quando eu vejo a igreja com esse número. Eu ficaria mais feliz se tivesse um número ainda maior. Eu estou para fazer uma pergunta aqui de domingo, sem querer coagir ninguém, mas a pergunta seria: quem realmente teria coragem no domingo de levantar a mão e falar: eu não vim na quinta porque realmente, verdadeiramente, eu não poderia vir. Às vezes, nós não reservamos esse tempo, e é tão pouco, amados, é 1 hora, por causa de outras coisas. E às vezes essas outras coisas, de fato, são importantes, mas às vezes elas são, como eu diria, elas são passivas de esperar. Mas glória a Deus pela vida dos irmãos que têm se prontificado e têm vindo aqui. Eu aprendi isso e vou dar bênção agora. Quando eu orava no monte, eu ia sempre, não que o monte tenha algum poder a mais ali, não é nada disso, mas muitas vezes eu descia daquele monte, não sentia absolutamente nada, não acontecia nada. Orava, saía de lá e parecia a mesma coisa. Mas eu aprendi, tive essa convicção de que nunca foi em vão. Sempre algo estava acontecendo, mesmo que eu não visse. E não é diferente aqui, amados. Como o Cassiano disse aqui, quando nós estamos nesse ambiente onde a palavra está sendo ministrada, onde o ambiente ele é de louvor, de adoração, de temor ao Senhor, tenha convicção disso. Algo está acontecendo na sua vida, ainda que você não perceba. Amém? Vamos para casa? Vamos ficar em pé? Quem puder, claro. Domingo às 18h20 e vamos em frente, porque Deus é bom. Amém? Até que ele venha, né, Benê? O Benê falou que agora pegou essa frase para ele aí, até que o Senhor venha e vamos em frente. Amém. Isso daí acho que era de outra pessoa. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Te agradecemos pelos louvores, pela Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pela comunhão dos santos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido a nossa força, o nosso sustento, a nossa alegria e aquele, meu Deus, que nos dá a direção. Te pedimos, Senhor, continua a falar conosco, abençoar-nos, Senhor, nas nossas caminhadas, nos dando direção, nos abrindo os olhos, nos dando, Pai, graça dia após dia, para permanecermos firmes e inabaláveis. Como foi dito aqui nessa noite, esquecendo das coisas que passaram, meu Deus, mas prosseguindo firme para o alvo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, hoje e por todo sempre.